Eu concordo com você plenamente, porque as categorias não é que elas têm padrões necessariamente, mas ela tem algumas coisas que são bem avaliadas, né? Por exemplo, qual é a diferença da Open Bodybuilding para a Classic além do peso? Existem Na, algumas coisas que são levadas em conta, né? na minha opinião, eles perderam a mão e de fato a gente sabe que foi isso. Eles simplesmente, como que foi criada a Classic? Muita gente, o Pinduca talvez vai ficar puto com isso que eu vou falar, ou ele concorde, não sei, de fato, porque ele foi um dos caras que ajudou a criar a Classic, tá? Isso é algo que realmente precisa ser dizido. Precisa ser dizido, nossa, que bosta, eu fui pensar numa piada na minha cabeça. Se tu diz, tá dizido, que é um memezinho, vê se pode. É algo que precisa ser falado e ele realmente fez isso. Ele ajudou a criar a categoria Classic Physique. Porque perderam a mão. Os Open começou a ficar aquela coisa bizarra de feia. Ah, mas eu acho legal. Achar legal não é achar bonito, tem diferença. Começou a ficar aquele trem feio, barrigão, que eles falaram, cara, a gente precisa pisar no freio por dois motivos. Primeiro, porque tá ficando feio. É só olhar que tá ficando feio. Segundo, perdeu o dinheiro. Quem Fica que. muito menos Mano, vendável, né, velho? pra caramba. É muito massa você ver um cara de cento e tantos quilos gigantesco. É aquele trem freak que assusta. Só que você não fala que você quer ser daquele jeito. Ainda mais sabendo que, um ou outro que são os um ou outro que estão lá em cima. Fora, não é vendável. Você não. Cara, eu hoje, eu tenho. Gente, pra quem não sabe, eu tenho 1,77 de altura, não sou tão alto. E tô com 106, 107 quilos. É um inferno se andar, se mexer, acordar, dormir. É ruim. Não é saudável. Imagina esses caras de 130. O Brandão tem a minha altura. Um pouquinho mais alto, eu acho que ele tem 178, um trem assim. Imagina um cara da minha Pô, ele altura parece ser com. mais alto, velho. Não, o Brandão não é tão alto, não. Ele tem mais ou menos a minha altura. Eu acho que é 178 que ele tem. Com 120 quilos no off, 130, 140. Gente, isso não é legal. Não é fácil se mexer. Não é. Então, deixou de ser aquela categoria que antigamente, quando se foi criado o fisiculturismo, lá em 1900 e bolinha, era um cara que apareceu grande e a galera queria ficar daquele jeito. E era possível chegar. E claro, é natural, eu entendo. Vai falar, mas é a evolução do esporte. Ok, eu concordo que é a evolução. E tá tudo bem. Mas foi por isso que criou a Classic. Porque não tinha, primeiro, porque se perdeu totalmente, eram umas aberrações. E outra, porque não vendia, ninguém mais queria estar ali num meio onde não era possível se alcançar. Aí criou-se a categoria que vendia, começou a trazer gente, começou a ter visibilidade, começou a mudar o esporte. Isso fez a Classic se tornar o que é a Classic hoje. Só que, na minha humilde opinião, eu acho que a Classic, que a Open deveria seguir os mesmos padrões da Classic, que é o quê? Tem que ter uma estética, no mínimo, agradável. Não precisa ser o atleta mais bonito, com aquele corpo perfeito, talhado, cinturinha fina, mas uma estética, que eu vou dar um exemplo aqui que todo mundo fala, o Brandão. O Brandão tinha que competir na Classic. Não, eu dou graças a Deus do Brandão ser um cara estético e grande. O Daldo é um cara estético e grande. Se tivessem esses caras, talvez não teria a Classic hoje. Se o padrão, tô colocando muitas aspas, que é pra galera entender bem que não existe padrão. Mas se o padrão fosse Brandão e Dauda, a gente não veria o Nick Walker nas cabeças. Jamais. Na minha opinião, a Open deveria ser Brandão pra cima. Porque, novamente, se a galera que Você fala em liga tanto relação que. ao balanço entre estética e volume. Isso, exatamente. O Brandão não é o maior do palco. Se você pesquisar, quem estiver aí assistindo, dá um Google sem sair da live, hein? Pesquisa no celular. Se tiver no computador, se tiver no celular, vai pro computador. Mas pesquisa o peso que o Phil Heath subia no palco. Vocês vão se impressionar e assustar. Eu O, acho que eu vi o, o o Phil, Tamer falando outro dia que ele subiu com menos de 100 quilos, né, no primeiro Olímpico que ele na, ganhou. mano, se eu não me engano, o maior peso, posso estar enganado, gente, por favor, não me julguem porque é muito número na cabeça. Mas se eu não me engano, o maior peso que ele atingiu em um palco que ele foi campeão foi 115 quilos. Claro, ele não é um atleta tão alto, ele tem 1,75, se eu não me engano. É um pouquinho mais baixo que eu. Mas foi 105, 115, no máximo estourando 118 quilos. O Brandão tem isso hoje. Eu acho que na última competição ele subiu acima de 120. Mas normalmente ele subia na casa de 115 a 119. Sim. Não é um peso absurdo. Como eu falei, eu claro que eu não tenho, não vou me comparar com eles, mas para nível de comparação, eu tô com 105, 100, não, 107 eu pesei hoje, mas eu já tinha comido. Então,
Vamos por 105, 106 aí em jejum. 10 quilos a menos. Já não é algo impossível de chegar. Só que eu nunca vou chegar no 130, igual a galera pensa que tem que ser. Esquece. E, novamente, se tivesse o padrão, o Nick Walker jamais estaria nas cabeças. Ou o oposto. Se existe padrão, daqui pra frente a gente só vai ver umas anomalias gigantescas e o Brandão nunca vai ganhar o Olímpia. Pronto, tem o corte aí. Aí é o editor, já pode soltar, já pode soltar. O Brandão nunca vai ganhar o Olímpia se existir padrões, se o padrão for o Nick Walker, por exemplo. Mas como não existe padrão, fisiculturismo é um esporte totalmente oposto a padrão, o Brandão pode sim e tem chance de ganhar o Olímpia.